Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live. Hoje o assunto é meio complexo, né? Porque ninguém gosta que se fale em morte. Também não gosto. Vamos fazer uma posição que caiba aí no vídeo e que eu não desapareça. O assunto de hoje, a pedido de muitas pessoas, é ideação suicida. Rio Grande do Sul tem 25% dos casos suicidas de todo o Brasil. E está centrado mais na região de origem nórdica, tipo alemães, poloneses, né? Pessoas que têm sangue europeu e que se exigem muito, assim como japoneses, que é um país que tem alto nível de exigência. E com isso provoca uma série de mortes que poderiam ser evitadas, mas é inevitável, porque quando a pessoa perde a ilusão da vida, ela se desespera. E quando a pessoa se desespera, acontece uma série de fenômenos que eu vou tentar traduzir de forma dentro da minha ótica. Por isso que o tema de hoje eu coloquei ideação suicida, uma nova ótica dentro dessa perspectiva, né? Eu quero lembrar para vocês também que a nossa clínica, o Espaço Momo, dispõe de mais terapeutas, não somente eu, né? E que agora nós estamos com uma promoção lá na clínica que a pessoa pode fazer não só hipnose, como fazer uns pacotes que vai reduzir valores consideravelmente, proporcionando aos nossos contribuintes, aos nossos clientes, aos nossos pacientes que nos procuram de uma forma bastante efetiva para solucionar os seus problemas, né? Então, nós temos lá Reiki, nós temos barra de acesso, nós temos lá o homeopata. Então, eu vou citar nomes, né? Nós temos a Fabiana Rocha, que trabalha com barra de acesso e Reiki. Nós temos a Cida Santos, que trabalha com barra de acesso e Reiki. O Paulo Oliveira, que é homeopata. E Ana Maria Bardoni, que é uma terapeuta psicanalista que faz uma interpretação através da linguagem falada. Olha quantos foguetinhos, fazia tempo que eu não os via, gostei muito, né? Então veja, as perguntas eu vou responder depois, mas façam perguntas por gentileza. Bem, aqui eu já deixei mais ou menos pronto hoje, porque a live das segundas-feiras ela é mais rápida, né? Então eu vou procurar falar com mais objetividade. Nós temos aqui em cima o título Ideação Suicida. Está aparecendo espelhado aí, eu sei. Isso vai ser resolvido através de tecnologia, daqui a pouco, né? Nós temos aqui um círculo que está escrito a mente, outro círculo que é o cérebro. Que quer dizer que mente e cérebro é uma coisa só. O cérebro, a máquina, os neurônios, o sangue e todo equipamento, desde do córtex frontal, hipotálamo, tálamo, né? A glândula pineal, a hipófise, a pituitária, tudo isso faz o sistema, o corpo do cérebro, inclusive o corpo reptiliano, que se assemelha muito a um cachorrinho, olhando a figura assim de um cachorrinho deitado, né? Então, esse corpo reptiliano, ele vem lá dos nossos ancestrais, quando viviam em cavernas. Então, o homem antigo, ele tinha, predominantemente, para escapar da ideação suicida, ele tinha a fúria, a raiva, a voracidade, porque ele matava os animais para comer. Ele era essencialmente carnívoro ou vegetariano, dependendo da raça e espécie. Mas, a princípio, houve uma evolução, né? Então, aqui eu represento o cérebro em uma simbiose com a mente e cérebro. E dentro desta mente, de acordo com Freud, nós vamos encontrar o id, o ego e o superego. Então, isso aqui é o sistema funcional da nossa mente como ser humano, né? Nós temos aquilo que nós pensamos ser, nós temos aquilo que é fruto da nossa sociedade, da nossa família, que reprimiu as nossas pessoas, né? Nós somos, de certa forma, condicionados pela sociedade. E assim como você condiciona um animalzinho, não faça isso, não faça aquilo, e em troca você dá um alimento, a gente faz também com os nossos filhos de alguma forma semelhante.
Só que o ser humano, além de ser condicionado para fazer as coisas, ele aprende a falar, ele aprende a escrever, ele se evolui e se destaca dos outros animais. Porque, na realidade, nós somos um animal racional, vocês sabem disso, né? Então, mente e cérebro vai elaborar id, ego e superego. O id é tudo aquilo que é fantasia, que é sonhos, né? O ego é tudo aquilo que nós somos e pensamos ser. E o superego é fruto da soma das repressões, quer seja pelos nossos pais, pelos professores, pelas autoridades em geral, né? Então, aqui eu coloquei id, quando ele é normal, ele é aquilo que nós usamos para sonhar, para ter prazer, para viajar. Então, o fruto dos nossos sonhos dentro de uma normalidade será um id normal. Quando esse id é frágil, é aquele id que é carente, está sempre chorando, é uma pessoa depressiva, né? Porque ele é tão frágil que ele não se sustenta dentro da normalidade de um ser humano, né? E o id forte, que seria aquilo mais rompante, ele vai aparecer nessa questão da ideação suicida, envolvendo o indivíduo em drogas, em vícios, né? Alcoolismo, maconha, crack, cocaína e seus variados itens que a gente conhece que vai trazer ao indivíduo dependência química. Nós temos aqui, esse foi o amarelo, vocês estão vendo cores, né? Como está tudo espelhado, eu estou lendo para vocês entenderem. Aqui nós temos em azul o superego. O superego pode ser normal, frágil e forte também. O que é um superego normal? O normal é quando a soma das experiências das nossas repressões não vem, digamos assim, desequilibrar a balança. Eu já falei outro dia que a nossa emoção é uma balança. Se essa balança está na horizontal, ela está em equilíbrio. Se ela está para cá ou para lá, ela vai para o desequilíbrio. Então, dentro da normalidade do superego, ele é normal quando o fruto dos nossos condicionamentos não nos perturba, né? Ele se torna forte quando a soma dos nossos condicionamentos deixa o indivíduo irado, deixa o indivíduo com raiva, violento, muitas vezes se tornando um déspota ou um assassino, um bandido, um sadista, né? Então, quando o superego é muito forte, nós vamos encontrar psicopatas. São pessoas que não têm compaixão porque o superego dele é maior do que a fantasia. Então, o superego é muito maior que a fantasia. E aí o nosso ego balança, né? Dentro da balança, o nosso ego vai sofrer, né? Já o superego, quando for frágil, né? Ele vai apresentar um comportamento estereotipado. Ou seja, ele não vai conseguir reprimir as demandas da fantasia, da imaginação e dos delírios do prazer, e com isso o indivíduo vai ser compulsivo a usar drogas, bebidas e coisas assim. Então aqui embaixo em vermelho nós temos o ego. Se o id mais o superego for, isso aqui é um alfa, que quer dizer harmônico, né, equilibrado, o indivíduo vai ter saúde. Se o id mais o superego tiver equilíbrio, harmonia, o indivíduo tem saúde. Se o indivíduo tiver um ego com id mais superego fraco ou forte demais, ou em dificuldades de compreensão e entendimento, a balança se desequilibra, o indivíduo vai ter doenças mentais e psicossomáticas. Que quer dizer, fibromialgia, por exemplo, é uma doença psicossomática, alergia de pele e outras tantas, queda de cabelo, né? Fratura de dentes, fratura de ossos e por aí afora, além das doenças convencionais que a gente conhece, inclusive as cardíacas, né? Está provado cientificamente que o indivíduo muito estressado, muito ansioso, ele passa a sofrer do coração mais cedo ou mais tarde, né? Aqui embaixo eu escrevi, ó, causas. Causas. O que nós temos como causas, né? Aqui está escrito, para vocês, está tudo espelhado, né? Então aqui nós temos, ó, impotência. A impotência em relação à vida leva o indivíduo a temer. Ele é impotente, ele tenta sair daquela fixação, daquela obsessão de querer tirar a sua própria vida, mas em relação à sua vida ele é impotente. Ele olha para o mundo assim e diz, mas minha Nossa Senhora, né? E aí ele
não é que ele aceite. Ele luta, 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 luta e chega a um ponto que o desespero é tão grande que ele prefere dar um tiro na cabeça, ou tomar um veneno, se jogar do alto de um prédio. Loucuras que a humanidade faz em desespero, né? Pois aqui nós temos abandono. O que é o abandono? O abandono é quando a família, a sociedade, não considera esse indivíduo como um indivíduo de valor, né? E deixa a desterro. Tipo assim, o cara não presta mesmo, né? Então não vai lá, não dá um alimento, não dá um carinho, prefere dar para um cachorro. Eu tenho visto ultimamente que os cachorros andam em sofás, em almofadas, e o que os nossos irmãos, os nossos semelhantes, né, para vergonha nossa, eu chego a ficar rubro, os nossos irmãos estão jogados na calçada, dormindo na sujeira. E os cachorros estão dentro da nossa casa comendo caviar. Está tudo errado. Olha a questão dos valores. Não que eu não seja amante dos pequenos irmãos. Adoro animais. Mas a gente devia parar, pensar, racionalizar e tentar mudar esse planeta de uma forma humana, né? E não ser desumano. 3. Rejeição. Quando o indivíduo é rejeitado dentro da sua própria família, ou pelos filhos, ou pela esposa, ou pelos pais, ele muitas vezes ele gera uma sensação tão dolorosa, mas tão dolorosa, e eu atendo isso quase que semanalmente, vários casos, de pessoas que se sentem rejeitadas, abandonadas, e preferem morrer. Então eles vêm ao meu consultório para me salvar a vida deles. Graças a Deus, a maioria quase sempre são salvos. 4. Dificuldades econômicas ou financeiras. A realidade nos diz que minha falecida mãe já dizia, olha, Reinaldo, quando faltar comida na mesa, o amor voa pela janela. E é uma grande verdade. Então, no 4, dificuldades econômicas ou financeiras. Imagina um casal, uma família, que os negócios não vão bem, e por mais que eles tentem, por mais que eles queiram, digamos assim, resolver, não consegue. E aí vem a falência, vem a desestruturação da família, lamentavelmente. Nesses casos, muitas vezes, se não for atendido em tempo, um dos cônjuges, né, poderá atentar contra a sua própria vida, no sentido de, poxa, eu não presto, eu fiz tudo errado, minha vida não vale nada, e aí ele ou toma veneno, se joga de um lugar alto, ou se joga de uma ponte, ou dá um tiro na cabeça, né? Coisas assim, toma chumbinho. Então a humanidade está muito doente e atualmente essa crise econômica ela está, de certa forma, dilacerando com as estruturas sociais do nosso país. E é muito triste a gente sair pelas ruas e ver lojas fechadas, salas e salas e salas vazias. E eu sei de gente que tem vários imóveis que compraram antigamente na fase do boom imobiliário, né? E que de cada 3 imóveis consegue alugar um, e muitas vezes se um não paga a despesa dos impostos dos outros 2. Então a situação é muito crítica, né? Por isso que eu lhes digo que dificuldades econômicas e financeiras também é um estimulante para o indivíduo atentar contra a sua própria vida. 5. Dificuldades emocionais. O que é? A dificuldade emocional, por exemplo, o indivíduo se apaixona por uma mulher, essa mulher, por uma questão sadomasoquista ou sadista, começa a triturar o indivíduo, né? Não fala com ele, não dá importância para ele, distrata o indivíduo. Casais que se separaram e vivem dentro da mesma casa, um discute com o outro, um maltrata o outro, e aí muitas vezes numa crise existencial, por dificuldades emocionais, o indivíduo atenta à sua própria vida no afã de chamar atenção, e muitas vezes é tarde, né? Nem sempre aquilo que o indivíduo faz para chamar atenção se mantém, muitas vezes acontece de fato, e o indivíduo perde a sua própria vida. Aí fica o cônjuge lá chorando, lamentando, por que eu não? Porque é tarde. Vida, eu costumo dizer aqui sempre nesse programa, que vida é aqui e agora. O passado é o passado, o futuro não existe, só Deus pertence, né? Você pode projetar o teu futuro, mas não pode conceber como ele vai ser. Porque amanhã pode estar, como hoje de noite, está chovendo, amanhã pode ter um solão, né? Ou de noite choveu torrencialmente, hoje foi um dia relativamente seco, está chovendo agora de noite de novo. Então a gente não tem um controle nem do tempo, nem das nossas vidas com perfeição. A gente planeja, mas não necessariamente tem a segurança
de dominar a nossa própria vida. Imagina dos outros, né? Dificuldades profissionais. Profissionais. O indivíduo trabalha numa empresa e tem um chefe ou colegas que fazem bullying, né? E o seu ego é frágil, né? Naquela questão lá do id ego, ele tem um ego frágil e ele não suporta as demandas do bullying, não pode pedir demissão porque a família dele depende daquilo. Mas a coisa se torna de tal forma tão caótica que é mais fácil na cabeça doente do indivíduo, porque ele fica estressado, ele gera estresse pós-traumático, ele não suporta mais a demanda da frustração, então, em determinado momento, ele atenta contra a própria vida. Às vezes para chamar atenção, só que chama atenção de forma tão ingloriosa que as pessoas não percebem e quando vê, esse indivíduo está morto de verdade. Aí vem a roupa de madeira, que não vai resolver nada para a família, muito menos para a sociedade, muito menos para aqueles que fizeram bullying, né? Porque não serão repreendidos, não serão castigados. Nem sempre a vítima do bullying consegue dizer para as autoridades que estão vivendo e sofrendo por causa disso. Às vezes o indivíduo acha mais fácil atentar contra a própria vida do que propriamente corrigir a situação. Uma das maneiras de corrigir é ir na nossa clínica, utilizar das múltiplas ferramentas que nós temos que são modernas e que pode ajudar você a transformar a sua vida. Note bem, o indivíduo normalmente fora, ele gasta R$500 numa festa, R$1.000 numa festa, e quando é para tratar da sua mente, do seu coração, da sua alma ou do seu espírito, alega que está pobre, que está endividado e que não tem dinheiro. Eu lembro que lá na clínica, no nosso espaço Momo, tem outros terapeutas, né? Nós temos a Fabiana Rocha e a Cida Santos, que trabalham com reiki e barra de acesso. Nós temos o Paulo de Oliveira, que é homeopata. E nós temos ainda a Ana Maria Barzoni, que trabalha com terapia filosófica e também espiritual, e dentro de uma linha psicanalítica. Então, só não se trata lá no Espaço Momo, ou comigo, ou com quem quiser, porque não quer mesmo, porque a oportunidade existe. E eu devo lhes dizer que como maio foi o Dia das Mães, né, o mês das mães, e agora junho já é o mês dos namorados, então eu, para resolver o problema afetivo de vocês, eu criei uns pacotes econômicos que vale a pena conhecer. Manda um WhatsApp para 98480-0000 e eu respondo em seguida, depois desse programa, claro. Bom, nós paramos aqui em profissionais. Crenças negativas. As crenças negativas, por exemplo, o indivíduo acredita, porque ele foi ensinado, porque ele aprendeu, que existe fantasma, que existe espíritos, que ele foi, como se diz, quando era criança, suponhamos, que ele foi vítima de uma praga, ou que fizeram um ritual religioso para que ele ficasse doido da cabeça, né? Então ele começa a acreditar que ele não presta, que ele não é válido para a sociedade, que a sua família não vai ter sorte com ele, e ele acaba tentando contra a sua própria vida em função de crenças negativas, né? Crenças espirituais. É semelhante, né? O indivíduo acha que está endemoniado, ele acha que ele não vai ter sorte, que ele está marcado espiritualmente, e aí lá pelas tantas ele surta, né? Ele entra num estado de esquizofrenia, perde a razão da sua mente e dá um jeitinho de acabar com a sua própria vida. Pois aqui, ó, dificuldades de relacionamento familiares. Já falei semelhantemente, né? Seria familiares. Seriam aquelas famílias que estão desequilibradas emocionalmente e que por parte dos pais, dos irmãos ou de algum outro parente, né, geram muito atrito. Eu atendo semanalmente pessoas, né, principalmente mulheres, que viram os pais brigarem a vida toda. Então elas me procuram dizendo assim, o senhor é a minha última salvação. Se o senhor não resolver, eu vou me matar. Olha que responsabilidade. Eu tenho que salvar a vida da pessoa e normalmente em 1 hora. Porque se a pessoa não acreditar já na primeira consulta comigo, ela não volta mais. Então vejo a eficácia do meu trabalho. E eu não digo isso aí por uma questão egóica de dizer que o meu trabalho é bom. Não. Eu digo isso aí para que você se encoraje e venha fazer uma experiência e ver o sucesso dessa técnica que eu utilizo, que é transformadora, que ela renova, ressignifica, sublima e transforma o indivíduo num renascer para uma nova vida. Isso é fantástico.
Estresse pós-traumático. Por exemplo, o indivíduo sofre um acidente de avião, um acidente de carro, de navio, ou vê uma coisa muito violenta e fica com aquela dor, aquela coisa que vai corroendo ele por dentro. E muitas vezes esse estresse vai acabar com os neurônios do indivíduo, vai acabar com a resiliência que ele tem em relação para suportar a sua própria vida, e muitas vezes o indivíduo faz uma besteira por excesso de ansiedade. Medos irracionais, né? O medo irracional é semelhantemente aquele medo espiritual, né? O camarada, ele cisma que, por exemplo, eu já conheci gente que tinha medo de tirar fotografia, eu já conheci gente que tinha medo de gato preto, eu já conheci gente que tinha medo de passar por debaixo de uma escada. Então, essas crenças, que também são crenças negativas e que são irracionais, muitas vezes, quando acumula tudo, leva o indivíduo a um estresse tão traumático que muitas vezes ele chega por uma soma de experiências negativas a tentar a própria vida. Droga adição. Quando o indivíduo é usuário de maconha, álcool, tabagismo em excesso, né, cocaína, crack e outras tantas drogas, né, ele acaba muitas vezes surtando e cometendo loucuras, né? Muitas vezes, num surto psicótico, o indivíduo pode se cortar todo, e numa dessas se cortar todo, ele corta a jugular, ou a safena, ou qualquer outra veia que ele tenha que cortar, e morre todo ensanguentado. Ou troca as coisas, toma veneno, achando que é um doce, que é uma comida maravilhosa, e se vai embora. Ou faz roleta russa, pega o revólver e começa a clique, achando que está vazio, bum, estoura os miolos. E por aí afora. Nem sempre a morte do suicida ela é desejada. Ela às vezes é provocada por acidente. Entendeu? Só que quando a família vai ver, está morto. Aí não tem mais o que fazer. Depois, farmaco. Muitos remédios da sociedade geram uma depressão tão profunda no indivíduo que, se os familiares não perceberem, quando vê, o indivíduo está morto. E eu vou lhes contar um caso verídico. Eu atendi um cidadão, uma família inteira, lá em Santa Catarina, não vou citar a cidade para não chamar a atenção, e ele era depressivo. Aí, muito corretamente, os médicos medicavam esse indivíduo, só que a família não leu na bula que aquele remédio faixa preta poderia gerar ideação suicida e que era para prestar muita atenção. Resultado, a família não deu atenção para esse detalhe, o indivíduo foi na sua fazenda, amarrou uma corda numa árvore, saltou de um galho e morreu enforcado. Veja, deve ter sido um horror, porque o cara era milionário e morreu enforcado da forma mais estúpida, selvagem, por causa de uma doença que poderia ter sido evitada. Né? Só que eu atendia, os familiares não atendiam ele se recusava. E quando o indivíduo se recusa ao tratamento, a família tem que somar energia para levar o indivíduo, nem que seja de arrasto, nem que tenha que internar numa clínica e fazer eletroconvulsoterapia, que é choque, porque o choque muitas vezes regride a depressão e restaura um patamar de diálogo, porque no momento que o indivíduo tem diálogo, a gente consegue recuperar muitas vezes. Depois, perdas materiais ou afetivas. Já falei lá em cima, vou repetir, né, porque é um subtítulo. Né? O indivíduo muitas vezes perde carro, caminhão, motociclo, perde bichos de estimação, cavalo, cachorro, periquito, papagaio, sei lá o quê. Aí perde o seu negócio. Vamos supor que a empresa faliu, eram 200 empregados, a empresa demitiu 200 empregados. O cara era representante, ele perde a representação. Passou a vida inteira fazendo aquilo ali, de repente não sabe fazer mais nada. E no auge do horror, quando bate o pânico, muitas vezes o indivíduo, para aliviar a sua dor, toma uma dose excessiva de remédios e acaba se matando. E a família muitas vezes acha que foi propositadamente, nem sempre acontece. Só que quando está vestindo a roupa de madeira, né, não tem mais o que resolver. Está morto. Culpa. A culpa é um fator muito forte na ideação suicida. Quantas e quantas mulheres fizeram aborto e sentem culpa?
Quantos e quantos homens abusaram de crianças e sentem culpa? Quantos e quantos bandidos mataram pessoas e mesmo depois de sair da sua prisão, ele gera culpa? A culpa está baseada dentro de um equilíbrio, né? Entre id e superego. O ego se torna frágil e ele é à mercê dessa culpa que vem recalcar o indivíduo e diz, o superego diz para o indivíduo. Aí o superego forte, que gera doenças mentais. O superego, quando recalca o indivíduo, tu é culpado, tu não merece viver, tu é um canalha, tu é um bandido, tu é um safado. Muitas vezes, para esse indivíduo, é mais fácil tirar a própria vida, né? Então, nós temos aí a questão da culpa gerando a ideação suicida e que muitas vezes, infelizmente, acontece. Por último, eu coloquei aqui desamparo familiar e social. Já falei, repito, que a família, quando o indivíduo está depressivo, doente na sua estrutura mental, a família tem que se unir, tem que criar um cordão, um cinturão de força e acompanhar esse indivíduo em busca de soluções, né? Então, assim, ó, eu citei aqui algumas coisas para tratamento. Primeiro, buscar acompanhamento psicológico e psicoterapeuta através do acompanhamento médico para tomar remédios da farmaco bem estruturado, com acompanhamento familiar, para que ele não vá fazer besteira. Então, o indivíduo que vai tomar esses remédios faixa preta, que são fortes, ele tem que ser monitorado. Não pode abandonar o indivíduo, agora tu toma. Não, quem vai dar é esposo, o pai, a mãe, ou um irmão, ou um filho. Tem que ser estruturado até o indivíduo sair dessa sensação, dessa percepção que é clara, que é visível da depressão em profundo grau, né? Que quando a depressão atinge um grau profundo, é mais fácil para o indivíduo entrar para a roupinha de madeira. O acompanhamento psiquiátrico ele vai somar com o acompanhamento psicológico, já falei aqui, né? O farmaco, inclusive, vai somar com o acompanhamento psiquiátrico, né? Aí muitas vezes tem que fazer desintoxicação, ou seja, o caso é tão grave, o indivíduo se rebela, ele não quer se tratar, aí interna o indivíduo. Ele tem que baixar uma clínica especializada e ter um acompanhamento metódico por semanas ou meses, dependendo da gravidade do caso. Acompanhamento de familiares, já falei, a família tem que estar unida e formar uma corrente positiva para que esse indivíduo não atente contra a sua vida. Ensinar esse indivíduo a fazer meditação, porque quando o indivíduo chegar e conseguir fazer um relaxamento, uma meditação, muitas vezes vai aliviar sobremaneira suas dores, vai eliminar suas culpas, vai eliminar muitas dependências químicas e por aí afora, somado com, certamente, o acompanhamento psicológico. A espiritualidade. Muitos casos de ideação suicida são obsessões espirituais. Se você não acredita nisso, sinto muito, mas feche os olhos e pergunte: quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? Vai se surpreender, porque você não é essa roupa de corpo humano que nós estamos. Você é uma alma e você é um espírito. Pensa nisso, você é mais do que você pensa que seja. Portanto, a atividade espiritual, para o indivíduo se recuperar do estresse, da depressão, do pânico, todas as doenças mentais, vai somar sua própria cura. Depois, atividades esportivas. Malhar numa academia, caminhar, andar com os pés descalços no gramado, nadar, ir para a praia. Claro, tem que ser acompanhado, né? Se o indivíduo está pensando besteira, ele pode chegar e idealizar que vai no rio, vai se jogar no rio, vai morrer afogado. Então, é importante permitir ao indivíduo que está em grau máximo de depressão, com bipolaridade ou com esquizofrenia, é importante o acompanhamento da família para que ele não se perca nos devaneios da vida, né? Por isso, você é responsável pelos seus atos, junto aos teus, aos meus e aos nossos. Nós temos uma correlação de responsabilidade social, né? Não é só a família em si, é a sociedade. Por isso que eu lamento ver mendigo jogar na calçada. E se um dia eu chegar a ser político
Se Deus quiser, se um dia chegar a ser político, já fui candidato 2 vezes, não me elegi por pouca coisa. Eu vou trabalhar pelos mendigos, porque nós estamos razoavelmente bem. Agora, aquele povo que vem do interior, não acha trabalho e se joga na calçada, gente, é digno de dó. Porque a maior parte do ser humano tem R$100 para comprar comida para um cachorro, para um animal qualquer, e não tem 20 ou 30 para dar um prato de comida para o ser humano. Pensa nisso. Isso é o karma coletivo. E karma nos leva a pensar de forma social. Será que o que eu estou fazendo é bem para mim? Será que o que eu estou fazendo é ecologicamente correto para mim, para a natureza e para a sociedade? Pensa nisso. Lazer, oferecer a esse indivíduo que está estressado folguedos, folgas, passear, brincar, andar de bicicleta, viajar um pouco, né? Ir para a praia, ir para a serra, mostrar o lado bom da vida e que nem tudo está perdido. Claro que se falta dinheiro, é mais complicado. Mas para tudo tem remédio, né? Aí entra a nossa responsabilidade social para recuperar o indivíduo, né? Por isso que eu sou a favor de mães que não têm filho adotar crianças. Casais que não têm filho, adote uma criança de cor, porque daí você não vai ter que explicar que você não é pai dele, ele já vai saber que não é teu filho, mas que você é pai e mãe de coração e ele vai ser eternamente grato pelo benefício que você deu. Compreendeu? Olha aí, veja como é fácil, como é rápido e como é seguro transformar a sua vida. Vem comigo. O Espaço Momo é criativo. Nós temos soluções para tudo. São técnicas modernas, de fácil aprendizado e de uma velocidade incrível para transformar a sua vida. E por último, sem dúvida alguma, até eu vou pegar o vermelho, a grande ferramenta, o grande instrumento para salvar uma pessoa é o amor, né? Se nós tiver flechinhas de cupido para encher esse coraçãozinho aqui com muito amor, né? Com certeza esse indivíduo vai se sentir recuperado, vai se sentir prestigiado, vai se sentir amado. E com isso, né, com todo esse amor desse coração maravilhoso que nós vamos oferecer para ele, estará salvo. Muito bem, vamos ver que horas nós temos. Acabou o tempo. Segunda-feira é só 30 minutos, já passou 40. Então só me resta agradecer para vocês o prestígio desta audiência maravilhosa e dizer, compartilhe com seus amigos. Agora que está aí no Facebook, envie para gregos e troianos. Vamos ampliar a audiência. Vamos. E quando esse programinha aqui, que está nascendo embrionariamente, crescer, todos nós vamos nos sentir enriquecidos com tudo isso. E o universo agradece. Porque se me virem por aí, me abrace, eu vou gostar muito. Enquanto eu lhes digo, boa noite, durmam bem, namastê. O Deus que está em mim, cumprimento o Deus que está em todos vocês. Durmam bem, até quarta-feira, se Deus quiser.